Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa missão aqui hoje é fazermos um breve resumo, de forma bastante enxuta, dos conteúdos que nós estudamos em sala de aula. Vocês devem se lembrar que nós estudamos um pouco sobre a lei de Coulomb, aplicamos essa lei a casos de cargas pontuais e também estendemos as técnicas para as situações em que você tinha cargas distribuídas continuamente. Posteriormente, nós estudamos também o capítulo que trata do campo elétrico, que foi quando as nossas atividades teve que ser interrompida devido à pandemia. Pessoal, partindo então para a lei de Coulomb, nós havíamos estudado em sala de aula que essa é uma lei que descreve ou que propõe uma interpretação matemática para atração entre cargas. É bem conhecido de vocês que se você tiver dois objetos que estão eletrizados ou que estejam carregados, ou que foram carregados por alguma via, por algum processo de eletrização, esses objetos eles vão interagir à distância. Um objeto vai exercer força no outro, ainda que não haja o contato direto entre eles. A proposta de Coulomb foi efetivamente dar uma forma matemática para essa interação, ou seja, calcular uma forma de calcular a força que uma carga exerce na outra, ou que um objeto carregado exerce no outro objeto. Bom, de forma esquemática, eu apresento aqui para vocês dois objetos carregados, um com carga positiva e o outro com carga negativa. Estou chamando essa carga aqui de Q1 e essa outra carga aqui de Q2. Uma coisa que também já é bastante conhecida de vocês é que se esses objetos estão carregados com cargas de sinais contrários, a força de interação entre eles é uma força de atração. Por outro lado, se a carga for de mesmo sinal, se esses objetos estiverem carregados com cargas de mesmo sinal, a força é uma repulsão. Eu vou ter como referência a minha carga Q2, puramente por uma questão de escolha, foi uma escolha minha. Então eu vou avaliar a força que está sendo exercida sobre a carga Q2 devido à presença da carga Q1. Bom, uma coisa que também é certo que vocês sabem é que força é uma grandeza vetorial e, portanto, mais do que o módulo que vai ser dado pela lei de Coulomb, nós precisamos também saber a orientação dessa força, o sentido e a direção, que também vai ser dado pela forma vetorial da lei de Coulomb. Mas no meu primeiro caso aqui, o que eu chamo de F2.1 vai ser a força na carga 2 devido à presença da carga 1. E está claro que ela vai ser uma força de atração. Uma questão fundamental, pessoal, que inclusive é uma informação obtida empiricamente, ou seja, simplesmente de observar a experiência. Coulomb já observava isso, que essa força ela atua ao longo da linha imaginária que une as duas cargas. Essa linha, estou representando ela por essa linha pontilhada aqui. Então, a força sempre vai atuar nessa direção. O que pode mudar, eventualmente, é o sentido. Caso as cargas sejam de sinais contrários, você vai ter uma atração. Ou, se as cargas forem de mesmo sinal, por exemplo, cargas positivas, a força vai ser uma força de repulsão. Mas a minha notação, que eu venho usando desde o início do curso, é a força em 2 devido a 1 e a força em 2 devido a 1. Aqui eu tenho uma atração e aqui eu tenho uma repulsão. Pessoal, para que a lei de Coulomb fique ainda mais poderosa, a ideia é trabalhar com a linguagem realmente vetorial aqui. Então, para isso eu preciso localizar a carga 2 que está sentindo a força devido à carga 1. Eu preciso localizar essa carga em relação à carga 1. E a gente faz isso de uma forma bastante prática, por um vetor de posição. Ou seja, o meu vetor aqui, o R21, vai ser o vetor que localiza a carga 2 em relação à carga 1, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso. Pessoal, aqui está apresentado então a lei de Coulomb. F21, obviamente, vai ser a força na carga 2 devido à presença da carga 1. Aqui aparece, então, uma constante de proporcionalidade, que é a constante eletrostática do vácuo, que tem valor pré-definido, 9 vezes 10 à nona, aproximadamente. Aqui vai aparecer, então, o valor da carga Q1,
aqui da carga Q2, dividido pela distância entre as cargas interagentes ao quadrado. A distância aqui está sendo representada pelo módulo do vetor, que localiza uma carga em relação à outra. Aqui me aparece então esse vetor unitário. Esse vetor unitário, pessoal, ele é construído a partir do vetor R21. A rigor, ele é definido da seguinte maneira: R21 chapéu vai ser então o vetor R21 dividido pelo módulo do vetor R21. Dessa forma, eu garanto que esse vetor unitário, obviamente, vai ter módulo igual a 1 e mais. A orientação dele vai ser a mesma orientação do vetor R21. Portanto, ele será um vetor com essa orientação. Esse aqui vai ser o R21 chapéu. Nas duas situações, R21 chapéu. A presença desse vetor unitário na lei de Coulomb, pessoal, é extremamente interessante, porque deixa a lei na sua forma vetorial mais poderosa. Em que sentido? Por exemplo, se você estiver trabalhando com cargas de sinais contrários, fica claro para vocês que o produto entre dois números com sinais contrários é para dar um número negativo. O K é certo que é uma constante positiva. Aqui aparece o módulo da distância, que também é certo que vai ser um número positivo. Portanto, se as cargas tiverem sinais contrários, no final das contas, o que eu vou ter é que a força 2,1 ela vai ser menos esse vetor unitário, ou o vetor força vai ser menos o vetor unitário. Menos quer dizer, os vetores possuem sentidos contrários, tá? A mesma orientação, portanto, sentidos contrários. E é de fato o que acontece aqui, ó. Se você tiver sinais contrários, a força ela é uma força que é contrária, ou sentido contrário ao R chapéu 2,1. Ou seja, a presença desse vetor unitário aqui deixa a lei muito mais completa, porque se você trabalha com os sinais das cargas na lei de Coulomb, na sua forma vetorial, você vai ter efetivamente a orientação da força automaticamente ao final do processo ou ao final da conta. Pessoal, aqui então, a constante de proporcionalidade é a constante eletrostática do vácuo, com valor predefinido 9 vezes 10 à nona. Por uma questão realmente de escolha dos livros e para que tudo fique mais didático, já se faz inicialmente a decisão de escrever a constante eletrostática do vácuo em termos da permissividade elétrica do vácuo, que é o ε0. É certo que essa relação vai ficar mais clara quando você começa a estudar campos eletromagnéticos, mas a maioria dos livros fazem essa escolha realmente para deixarem as equações já com um certo padrão. Bom, o valor da permissividade elétrica do vácuo é 8,85 vezes 10 a menos 12. Uma coisa que eu venho sempre falando com vocês é que raramente nós utilizaremos esses valores nas equações. O nosso foco aqui, o nosso objetivo é realmente entender os fundamentos dos problemas, né? Entender a teoria de um ponto de vista bem mais fundamental. E aí, sempre que for possível, nós fugiremos dessa lógica de substituir valores numa equação e obter resultados numéricos. Pessoal, nas aulas presenciais, nós utilizamos a lei de Coulomb em uma diversidade de problemas e de aplicações. Nós não focamos muito as aplicações que envolvem cargas pontuais ou cargas cuja geometria foi desprezada, porque já havia justificado isso para vocês. Esse é um assunto fundamentalmente do ensino médio. Então, o nosso foco aqui é trabalhar com cargas extensas, ou seja, cargas que não são pontuais. Então, a ideia é, literalmente, utilizar toda a força do cálculo diferencial, claro que dentro dos objetivos do curso, mas utilizar essa força para conseguirmos resolver problemas um pouco mais gerais, um pouco mais abrangentes. Meu objetivo aqui, então, é fazer apenas um exemplo que foi feito em sala de aula, para podermos relembrar de todas as técnicas que nós utilizávamos para resolver esse tipo de problema. Bom, o problema que eu escolhi, então, é calcular a força de um anel carregado. Essa figura que você está vendo aqui é o anel carregado, tá? Em cima de uma carga pontual. Esse anel tem um raio R e essa carga pontual está a uma distância Z do centro do anel. E uma informação que é importante é que a carga está em cima do eixo do anel.
ou seja, do eixo que passa pelo centro do anel, formando 90 graus com o plano do anel. Uma coisa que tem que ficar clara aqui, se não estiver, tem que ficar claro para vocês aqui. Eu tentei desenhar esse anel entrando no plano do quadro. Ou seja, o meu problema é um problema no espaço tridimensional. Pessoal, eu insisti bastante com essas técnicas aqui. E o primeiro tópico das nossas regras é, quando você se depara com um problema de carga extensa, é definir o seu sistema de coordenadas ou definir a sua geometria. Isso é extremamente importante, eu vou enfatizar isso novamente, porque quando você define o seu sistema de coordenadas do jeito certo ou da melhor maneira, isso facilita muito todo o problema. Ou seja, quando você faz uma escolha de sistema de coordenadas errada ou não muito boa, isso pode prejudicar toda a matemática do seu problema. Bom, e aquilo que eu sempre digo, essa escolha do sistema de coordenadas, em geral, você faz boas escolhas após ter treinado bastante. Por isso que é importante fazer uma diversidade de exercícios. Eu vou escolher, então, colocar o meu sistema de coordenadas com a origem no centro do anel. Ou seja, eu vou colocar, então, o meu eixo Z aqui, no eixo do anel. Aqui, então, estarão meus outros eixos do sistema de coordenadas. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y, e aqui eu tenho o eixo Z. Então, definido o meu sistema de coordenadas, o próximo passo é reduzir ou transformar esse problema num problema de carga pontual. Na seguinte ideia, eu venho no meu anel, posso supor, viu pessoal, isso aqui é indiferente nessa hora, mas eu posso supor que o meu anel está carregado positivamente, tem uma carga distribuída continuamente, uniformemente ao longo desse anel, uma carga positiva. Vou supor também que a carga que está sentindo a força devido à presença do anel seja positiva. Mas isso é realmente irrelevante aqui. Eu vou limitar aqui então um trecho do meu anel, e esse trecho vai conter uma carga diferencial que eu venho chamando de daqui, certo? Então é um corte do meu anel extremamente pequeno, extremamente estreito, e esse corte então vai conter uma carga daqui. E aí eu vou dizer então que o meu anel possui uma carga total Qzão, distribuída uniformemente ao longo desse anel. Pessoal, quando eu faço isso, eu por enquanto esqueço o restante do anel, tá certo? E trabalho inicialmente com a interação entre a minha carga, que em princípio agora é pontual, dq, e a outra carga pontual que está sofrendo a força devido à presença do anel. Um parâmetro que nós vamos precisar certamente é a distância entre essas duas cargas pontuais. Vou chamar essa distância de R. O módulo dessa distância aqui para mim vai ser R. Pessoal, o próximo passo da nossa regra ainda é escrever ou colocar, na verdade, o vetor que representa a força em cima da carga Q0. Como nós acabamos de ver aqui, a força ela atua ao longo da linha que une essas duas cargas. Então é certo que essa força vai ser uma força com essa orientação. Vou colocar o Z do outro lado aqui para não tumultuar. Mas vai ser uma força com essa orientação. Ou seja, ao longo dessa linha que une a carga dQ à carga aqui. Pessoal, essa força ela tem origem numa carga diferencial, numa carga dQ. Portanto, nós comumente chamamos essa força de dF. É uma força também infinitesimal ou diferencial, caso você queira. Bom, feito isso, o próximo passo, então, é escrever a forma vetorial da força dF. Então, vamos escrever dF, portanto, será escrito como dx. Essa força ela vai ter uma componente x na direção y, dfy na direção j e dfz na direção k. Pessoal, aqui tem algumas sutilezas que devem ser entendidas com cuidado. Tem que ficar claro para você que essa força dF ela é uma força no espaço tridimensional. Ou seja, é certo que ela vai ter então três componentes. Ela vai ter uma componente em x, em y e em z.
Bom, nosso próximo passo está baseado no princípio da superposição, que no caso é aplicado a forças. Ou seja, eu não estou interessado na força dessa carga dQ em cima da carga Q. Estou interessado na força de todo esse anel em cima da carga Q. Para isso, eu tenho que somar as contribuições de todos os dQs. Esse anel, pessoal, ele é formado por uma quantidade imensa dessas cargas diferenciais. Essa é a imagem que eu faço. E, portanto, eu preciso somar as contribuições de todas essas cargas, da força dessas cargas em cima da carga Q. E, portanto, então, quando eu faço essa soma, o que eu terei a rigor é a força de todo o anel em cima da carga Q. Bom, vocês já estão bem acostumados com isso. Somar essas contribuições, a rigor o que a gente faz é uma integral. Mas, mesmo assim, essa soma continua dentro do contexto do princípio da superposição. Pessoal, a soma dessas forças, eu vou chamar de F, tá? É a força total do anel em cima da carga Q. Então está aqui a minha força. E aqui também tem mais uma sutileza. Nós discutimos isso em sala de aula com certo cuidado. Se você perceber, essa força DF, ela possui uma projeção no plano XY. Mas sempre vai existir um dQ diametralmente oposto no meu anel, de tal forma que a soma dessas projeções no plano XY se cancele. Eu discuti com vocês em sala de aula isso com certo detalhe. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que no final das contas, as somas das coordenadas x e y, ou seja, as projeções no plano XY se cancelarão. Sobrará para nós somente a componente z da força. Então, o nosso esforço é trabalhar com essa componente z. Bom, nós, em geral, não trabalhamos diretamente com a componente, nós escrevemos essa componente em termos do módulo da força. Portanto, eu preciso identificar um ângulo aqui que eu vou chamar de θ, que é o mesmo ângulo que me aparece aqui para baixo, que é θ também. Daí eu posso escrever, então, o dFz, que não está desenhado aqui, mas é uma projeção do dF no eixo z, em termos do módulo de dF. Então, continuando a minha conta, eu tenho integral, dFz para mim vai ser dF, cosseno de θ, na direção K. Bom, feito isso, continuando a minha conta do lado de cá, F igual a integral de dF. No módulo de dF, pessoal, sim, nós utilizamos a lei de Coulomb na sua forma diferencial. Então, será K, uma das cargas interagentes, vai ser o Q. A outra carga correspondente à força dF é a carga dQ, é a carga que eu limitei aqui no meu anel, dividido pela distância entre elas, no caso, r ao quadrado. Então, isso é o dF. O cosseno de θ continua aí, e a direção K também. Bom, nosso esforço então é resolver essa integral. Em princípio, tudo que é constante pode sair da integral. Então vai ficar K, Q, dQ. A priori eu vou deixar o r ao quadrado aqui para podermos entender melhor o que está acontecendo. Pessoal, esse cosseno de θ ele pode ser trocado com base numa avaliação da minha geometria. Eu posso simplesmente olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, e dizer para você que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é z, é a distância da carga aqui ao centro do anel, dividido pela hipotenusa, que é r. Então vamos fazer isso. Aqui então vai ficar K, que integral de z dq sobre r ao cubo, na direção K. Bom, vocês vão concordar comigo que aqui ainda tem mais algumas coisas constantes. E lembrando da nossa técnica para descobrir o que é constante ou o que não é constante, ou o que pode sair da integral e o que não pode sair da integral nesses casos. O z claramente pode sair da integral e o r também. Por quê?
Se eu fizer o meu dq variar, fazer o dq variar, pessoal, é mapear a geometria com o dq, tá? Então, se eu escolher diversos dqs ao longo desse anel, vocês vão concordar comigo que o z não muda, e muito menos o r, e muito menos o raio do anel também, que é o rzão. Portanto, em termos de dq, nem o z e nem o rzinho são variáveis. Portanto, pode sair da integral também. Então, continuando a minha conta, temos f, k aqui, z, aqui embaixo aparece o r ao cubo, integral de dq na direção k. Pessoal, integral de dq, essa é uma integral tipicamente da física e ela tem uma interpretação. Se eu somar todos os dqs ao longo desse anel, ou seja, sobre toda a minha geometria, é certo que essa integral é para dar toda a carga do anel, que é o que eu venho chamando de Qzão. Então, o resultado final dessa conta vai ser força igual a kq z Qzão dividido por Rzinho ao cubo na direção K. Bom, isso aqui em princípio já é o resultado final, mas em geral a gente não deixa esses resultados finais em termos de parâmetros que nós mesmos introduzimos no problema. Bom, então só para deixar essa equação um pouco mais razoável, a gente acaba trocando o Rzinho aqui, escrevemos ele em termos do raio do anel e da distância da carga que está sentindo a força até o centro do anel, que no caso é Z. Posso usar aí o teorema de Pitágoras para isso, de forma que a força vai ficar K, Qzinho, Qzão, Z. O Rzinho então vai ser Rzão ao quadrado mais Z ao quadrado. Tudo isso raiz quadrada. E além disso está elevado ao cubo. Então isso daqui vai ficar elevado a 3/2 na direção K. Bom, essa vai ser então a equação que calcula a força desse anel em cima da minha carga pontual Q. Pessoal, um outro assunto que nós estudamos em sala de aula foi o campo elétrico. O campo elétrico surge no seguinte contexto. Quando Coulomb propõe a lei para descrever a interação à distância que ocorre entre dois objetos carregados, ele não se preocupou com o objeto ou o ente que levaria a informação de uma carga para outra. Mais tarde, então, surge o conceito de campo elétrico, que vai ser, então, esse ente que faz o papel de levar a informação de uma carga para outra. Falar de campo elétrico é um grande desafio, porque, de fato, é alguma coisa muito abstrata, mas você precisa ter em mente que vai ser um meio imaterial, invisível, que leva a informação de uma carga para outra. A rigor se você tem um objeto que passa a existir enquanto carga, então ele passa a emanar uma região de atuação nas suas vizinhanças, que é o que a gente chama de campo elétrico. Se eventualmente uma outra carga que venha de longe e passa então a estar mergulhada na região de atuação da carga pré-existente, da que estava lá antes, ela vai sentir uma força. Mas ela vai sentir uma força agora porque ela está dentro da região de atuação da primeira. Essa região de atuação é o que a gente chama de campo elétrico estático. Essa história de campo, pessoal, ainda vai muito mais longe do que a gente vê aqui. Nós estamos nos primórdios aqui, tentando entender essa interação à distância do ponto de vista do campo estático. Bom, a definição matemática do campo elétrico é dada dessa maneira aqui. Nós vimos isso em sala de aula. Vai ser a força dividido por Q0. O contexto dessa equação, pessoal, é o seguinte. Você vai ter, então, uma carga pré-existente que gera um campo nas suas redondezas. E se você pega uma outra carga, que em geral a gente chama de carga de prova, e mergulha no campo elétrico da que já estava lá, ela vai sentir uma força. Essa carguinha que está sendo mergulhada, ela sente uma força. Então, como que seria a intensidade, ou como que eu calcularia a intensidade do campo no local onde que essa carga Q0 foi colocada? Basta eu pegar a força que ela está sentindo, força a gente sabe calcular pela lei de Coulomb, e dividir pelo próprio valor da sua carga, que é o que a gente está chamando aqui de Q0. Então, Q0 é essa carga que é mergulhada no campo de uma outra carga pré-existente. É o que a gente chama de carga de prova. Bom, essa definição é extremamente importante, você não pode esquecer. A unidade aqui, como eu tenho força por carga, é Newton por Coulomb, mas existirão outras unidades quando estivermos estudando os próximos capítulos para campo elétrico. Bom, acho que a pergunta que surge naturalmente é como que seria então a forma matemática
ou expressão matemática para calcular o campo associado com a carga pontual. Pessoal, então olha só, vamos pensar na seguinte situação aqui. Eu tenho uma carga positiva, uma carga pré-existente, que eu estou chamando de Qzão. Portanto, ela gera aqui nas suas redondezas, nas vizinhanças, um campo elétrico, uma região de atuação. Se eventualmente eu venho com a carguinha Q0 e coloco no ponto P, ela vai sentir uma força. Bom, como que eu calcularia então o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico nesse ponto P? Basta eu pegar o valor da força que a carga Q0 sentiu no ponto P e dividir pelo valor da própria carga Q0 que eu coloco aqui. Pessoal, o campo elétrico, obviamente, então, ele vai ser independente do valor da carga Q0 que é colocada aqui no ponto P. Ele vai ser uma grandeza inerente ou associada intrínseca à carga que está gerando o campo. Bom, como que é feito isso então? Eu posso trocar aqui o meu F pela lei de Coulomb, porque a força que essa carga Q0 está sentindo no ponto P é dada pela lei de Coulomb. Se eu fizer isso, eu posso cortar o valor da carga que é mergulhada ou que é colocada no ponto P, e o que sobra para mim, eu fiz essa conta em sala de aula com vocês, é exatamente essa expressão. Vai continuar aqui então a constante eletrostática do vácuo, o Qzão, que na verdade vai ser a carga, o valor da carga que gera o campo. Vai me sobrar aqui também a distância entre a carga que está gerando o campo e o ponto de interesse, onde que eu quero saber a intensidade do campo. E aqui novamente me aparece esse vetor unitário. De novo, pessoal, a presença desse vetor unitário é interessante porque, de um certo modo, ele orienta o campo. Então você imagina que, se minha carga é positiva, é claro para vocês que o K e o módulo de R ao quadrado também é positivo. Então, se o Q é positivo, se a minha carga é positiva, eu estou te dizendo que o campo elétrico tem a mesma orientação do vetor R-chapéu. O vetor R-chapéu ele também é construído com base no vetor R. A rigor mesmo, o R-chapéu ele vai ser o vetor R dividido pelo seu próprio módulo. É assim que a gente constrói um vetor unitário. Portanto, pessoal, eu estou te dizendo então que o campo, nessa condição, ele tem a mesma orientação do R-chapéu. Portanto, se eu quero desenhar esse campo aqui no ponto P, ele vai ser um campo afastando. Aqui estará o meu campo elétrico. A orientação dele é afastando da carga positiva. Por outro lado, se eu tenho uma carga negativa, é certo que o campo elétrico vai ser menos o vetor unitário R-chapéu. Ou seja, ele tem sentido contrário ao R-chapéu. Portanto, ele é para ser um vetor aproximando da carga que gera o campo. Então, aqui está o meu campo elétrico. Essas informações são extremamente importantes, pessoal. Até porque essa orientação do campo está diretamente relacionada com uma forma mais visual que foi criada em física para entender esse campo elétrico. Uma forma mais pictórica, que são as linhas de campo. Bom, em muitos contextos, essas linhas de campo ajudam a resolver problemas ou ajudam a entender o problema. Então, o campo elétrico, didaticamente, vamos pensar assim, ele pode ser representado por linhas. E essas linhas, a forma delas elas se afastam radialmente de uma carga isolada positiva. Então, elas fluem radialmente. Por outro lado, elas buscam uma carga negativa isolada. É claro que eu não vou fazer essa figura, isso é um assunto bastante conhecido de vocês. Se eu tenho essas duas cargas próximas, ou seja, não isoladas, essas linhas de campo, elas possuem uma configuração de tal maneira que saem da positiva e buscam a carga negativa, ou saem da positiva e entram na negativa. Bom, é bom ter também em mente essa estrutura de linhas de campo, porque isso ajuda vocês a resolverem uma diversidade de problemas. Pessoal, para encerrar aqui essa nossa revisão, eu vou fazer com vocês um exercício de campo elétrico e mais, campo elétrico gerado por uma carga extensa, para lembrarmos mais uma vez de como aplicarmos as técnicas aqui do cálculo diferencial no contexto desses problemas de carga extensa. Bom, esse problema aqui é o seguinte: você tem um semianel que está carregado da seguinte maneira. A parte superior dele tem uma carga distribuída uniformemente positiva e a parte de baixo uma carga distribuída uniformemente negativa. De tal maneira que essas cargas possuem a mesma magnitude, ou seja, se aqui fosse 2 Coulomb, aqui também seria
2 Coulomb negativo. Elas têm a mesma magnitude. Pessoal, então olha só. O problema me dá esse semianel e pergunta para mim qual que é o campo elétrico resultante aqui no centro de curvatura, ou no centro do anel que deu origem para esse semianel. Bom, o primeiro passo, como vocês já sabem, é definir o sistema de coordenadas. Eu vou colocar o meu sistema de coordenadas com a origem exatamente no centro de curvatura do semianel. Portanto, o meu eixo Y estará por aqui. Então está aqui meu eixo Y, meu eixo X. Bom, definido o sistema de coordenadas, o próximo passo é escolher um dq representante na minha geometria. Isso daqui vai ser uma carga dq. Eu preciso da distância dessa carga até o ponto onde eu tenho interesse em calcular o campo. Eu vou chamar essa distância de R. E eu preciso desenhar, então, ou fazer o diagrama de campo ou de vetores no ponto de interesse. Pessoal, então você precisa lembrar que esse daqui foi escolhido na parte positiva e, portanto, o campo elétrico é um vetor que se afasta de cargas positivas. Dessa forma, eu vou desenhá-lo dessa maneira. Esse daqui para mim, então, vai ser um campo DE, que tem uma origem numa carga DQ, e eu vou identificá-lo com o símbolo mais, para fazer referência ao fato dele ter vindo da carga positiva. Bom, para entendermos melhor a nossa geometria, também vou escolher aqui um dq na parte negativa. Nós sabemos que o campo ele se aproxima de cargas negativas, então tem aqui a distância entre a minha carga negativa e o ponto de interesse. E aqui também eu terei um campo diferencial DE, que eu vou identificar com o símbolo menos, DE menos. Pessoal, antes de prosseguir com a conta, nós precisamos fazer algumas avaliações, obtermos, na verdade, alguns argumentos com base na geometria para poder facilitar um pouco as nossas contas. Está claro aqui para vocês que tanto o DE mais quanto o DE menos possuem projeções em X e em Y. Mas fica claro para vocês também que a projeção do DE mais no eixo X acaba sendo cancelada pela projeção do DE menos. Isso vai acontecer para qualquer escolha de dq que eu faça aqui. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que no final das contas o campo resultante aqui não vai ter projeção em X, vai ter projeção somente em Y. Então dessa forma eu já vou literalmente ignorar ou negligenciar a coordenada X do campo resultante. Vou trabalhar simplesmente com a coordenada Y. Para facilitar mais ainda, eu vou trabalhar inicialmente exclusivamente com o quarto, ou a metade no caso do semianel, correspondente à parte positiva. E lá no final, quando eu obter o campo referente a essa parte positiva, eu posso dobrá-lo para incluir a contribuição da parte negativa. Essa também seria uma forma mais prática de trabalhar. Bom, então vamos lá. Eu posso escrever o meu DE+, o meu vetor DE+, como sendo menos DE+, na direção J, ou a coordenada do DE+, ou a projeção do DE+, no eixo Y. Acho que está claro para vocês que o sinal negativo aqui está associado com o fato de que a projeção em Y está para negativo de Y. Bom, eu posso escrever também essa projeção em termos do módulo do vetor DE. Para isso eu preciso definir um ângulo aqui e o mesmo ângulo aqui, de tal forma que DE pode ser escrito como DE mais Y vai ser DE mais vezes cosseno de θ na direção J. Bom, eu ainda venho aqui, DE mais, posso substituir em DE mais, ou o módulo de DE mais, a equação para o campo elétrico da carga pontual, que foi definida aqui, obviamente na sua forma diferencial. Então, eu tenho K dq dividido por R ao quadrado. Lembrando que R é a distância entre o elemento de carga e o ponto de interesse, onde está sendo calculado o campo. Cosseno de θ na direção J. Bom, para pegar toda a contribuição, como eu disse para vocês, eu vou trabalhar só com a parte positiva, eu preciso integrar, eu preciso somar a contribuição de todos os DE+, de tal forma que isso daqui vai me dar, então, E mais
for constante fora da integral. Eu acho que está claro para vocês, pessoal, que o R também é constante em termos de dq. Para qualquer dq que eu escolher na parte positiva, o R não muda. Então pode sair da integral. Integral de cosseno de θ dq na direção J. Negativo. Bom, alguém poderia perguntar, professor, o cosseno de θ sai da integral? Não. O θ ele não é constante em termos de dq. Quando eu mapeio a minha geometria, a parte positiva, com diferentes dqs, o θ também muda, ou é diferente. O θ, cada dq tem um θ diferente. Bom, isso quer dizer o quê? Que eu preciso, então, transformar essa integral numa integral que eu consiga resolver, ou numa integral típica do cálculo. Eu preciso reescrever o meu elemento de carga dq em termos de θ, para que eu consiga integrar. Bom, nós fizemos isso algumas vezes em sala de aula, e vocês devem se lembrar da mudança de variável que eu vou fazer aqui agora. Eu posso dizer para vocês que o dθ, que seria um elemento, um ângulo que mapeia o dq, ou que está compreendido pelo dq, ou por um dl que limita um dq, sendo o dl, então, o comprimento desse arco, ele pode ser escrito como dl sobre r. Essa é a forma de escrever um ângulo em radianos. Vamos colocar uma figura aqui, talvez para ficar um pouco mais claro. Exagerar aqui o setor daquele semiarco limitado pelo comprimento dl, possui uma carga dq, e esse ângulo aqui é o ângulo correspondente, o ângulo limitado por esse dl, que é o dθ. A relação entre essas três grandezas, claro que aqui tem o R, né? A relação entre dl, dq e R é dada dessa maneira. Pessoal, eu ainda posso usar uma outra grandeza que eu defini para vocês em sala de aula, como densidade linear de carga, que é basicamente a carga dividido pelo comprimento do fio, ou no caso o comprimento de um anel, comprimento linear de alguma geometria. Posso escrevê-la também na forma diferencial. Isso daqui seria dq dividido por dl. E aí eu posso também combinar essas duas equações de tal forma que eu consiga substituir o meu dq. Então, isso daqui vai ficar dq, vou usar já o q minúsculo, vai ser lambda dl, usando essa equação. Só que dl pode ser escrito como r dθ. Então, isso aqui vai me dar lambda r dθ. Então, essa vai ser a mudança de variável que eu vou fazer na minha integral para conseguir resolvê-la. Então, continuando a minha conta, temos campo positivo, referente à parte positiva. Vai ser menos k sobre r ao quadrado, integral de cosseno de θ, dq. O dq, então, vai ser lambda r dθ, na direção j. Bom, está claro para vocês agora que é possível integrar, e por sinal, chegamos no integral realmente simples. Então, temos aqui que é mais igual menos k. O r ao quadrado vai cortar com esse r. O lambda pode sair da integral, é uma constante. Aqui sobrou o r, integral de cosseno de θ, dθ, na direção j. Bom, nós precisamos também agora definir o limite de integração. Eu acho que está claro para vocês que quando eu mapeio a minha geometria, a parte positiva da minha carga do semianel, o θ varia de 0, quando o dq está por aqui, o θ é 0, e quando o dq está por aqui, o θ é 90 graus. Portanto, isso aqui vai de 0 até 90 graus, ou π sobre 2. Essa integral é muito simples, pessoal. Então, isso aqui vai nos dar E mais igual menos k lambda dividido por r vezes. A integral do cosseno é seno, e seno aplicado nos limites 0 e 90 graus, obviamente vai dar igual a 1. Bom, finalizando então, temos E mais igual a menos k lambda sobre r, na direção j. Pessoal, eu havia dito para vocês que ia trabalhar somente com o campo referente à parte positiva. Aqui está a expressão para esse campo.
Agora, é claro que existe a contribuição da parte negativa que será adicionada ou que irá contribuir de forma somada a esse campo aqui. Então, nós precisamos escrever o campo total. Então, eu vou chamar de E mesmo. O campo total ele vai ser o dobro do E+, certo? Ou seja, vai ser 2 vezes aquilo ali. E aí, finalmente, nós obtemos o resultado. E igual a 2K lambda dividido por R na direção J. Bom, em sala de aula eu acabei trabalhando um pouco mais com esse resultado. Eu posso utilizar a definição da densidade linear de carga e trocá-la aqui, colocar isso daqui como sendo a carga dividido pelo comprimento. Posso trocar também o K escrevendo ele em termos da permissividade elétrica do vácuo, mas isso aí é uma perfumaria e eu não vou fazer aqui, até porque também já foi feito em sala de aula. A minha ideia aqui é lembrar com vocês essas mudanças de variáveis, as técnicas aplicadas ao problema, tá ok? Pessoal, então nós encerramos aqui a nossa revisão e nos próximos vídeos nós discutiremos um pouco mais a respeito dos próximos capítulos. O nosso próximo capítulo é a lei de Gauss e nós faremos da mesma forma como está sendo feito aqui. Valeu!